Fala aí, pessoal. Continuando então o nosso estudo. Podemos alterar nosso futuro? Você que acompanha já o meu canal sabe que sim, né? Nós falamos muito de realidades alternativas, realidades paralelas e tudo mais, não é verdade? Na época do Neville, provavelmente não havia essa nomenclatura ainda, beleza? Então, podemos alterar nosso futuro? Evidentemente, a resposta é positiva, não é verdade? O futuro é flexível. Aí já usando as palavras do Neville. O futuro é flexível. Existem vários desdobramentos do futuro ou vários futuros, né? Não importa aí como a gente trabalha esse assunto, não é verdade? E nós escolhemos a cada momento justamente os próximos futuros, ou qual futuro, né, que a gente vai ingressar, não é verdade? Eu coloquei até uma foto aqui de um abacaxi, porque a cada momento nós podemos estar escolhendo um abacaxi, ou não é verdade? Beleza? Então, prosseguindo aqui, uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Então, eu acho que a lógica aqui dessa aula 3 é essa. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino, tá? Então, conforme for a qualidade do nosso sentimento, assim também será a qualidade do nosso futuro. Então, sentimentos positivos levarão a futuros positivos e sentimentos negativos levarão a futuros negativos, ok? E aí o Neville traz para a gente a definição de sentimento. Então, para efeitos desse livro Sentimento é o Segredo, o que seria um sentimento? Então, a partir de um viés prático, né? Na verdade, do ponto de vista da aplicação da lei da consciência, o que é o sentimento? Sentimento é o consentimento do subconsciente para com a verdade que é declarada como verdade. Então, o subconsciente, ele aceita, né, aquilo que está nele. Ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele é impessoal e ele simplesmente aceita aquilo que é colocado nele, né? Ele consente. E ele consente com a verdade. Mas que verdade seria essa? Seria a verdade com V maiúsculo, a verdade absoluta? Não, não é a verdade absoluta. É a verdade declarada como verdade. Então, aquilo que nós introjetamos no nosso subconsciente como sendo verdade é tomado como verdade pelo subconsciente. O subconsciente simplesmente aceita, tá bom? Então vejam que esse consentimento do subconsciente não é um consentimento lógico, como eu já falei em aulas anteriores. Esse consentimento é através do sentimento, não é consentimento lógico. Então o subconsciente ele não raciocina. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que não é verdade? Na verdade, ele não raciocina, ele simplesmente aceita aquilo que é trazido com a carga do sentimento, com a carga emocional, beleza? Então vamos lá. Aí nós trabalhamos com a noção de controle ou disciplina de ideias e sentimentos. Então, quando a gente fala em sentimentos, nós estamos falando também de ideias e sentimentos. Uma coisa junto com a outra, né? Embora o sentimento seja muito mais importante do que a ideia, não é verdade? Muito bem, o que você não deve fazer, segundo Neville Goddard? Você não deve cultivar, entreter um sentimento desfavorável. E aí ele cita exemplos, né, de sentimentos desfavoráveis, como arrependimento ou fracasso. Isso acontece muito comigo, eu sempre estou arrependido de alguma coisa, não sei se acontece com vocês também.
Eu acho que na vida de todo mundo, né, tem muita coisa que dá certo e muita coisa dá errado. E aí, quando dá errado, você acha que a culpa é sua, que você é um fracassado, não é verdade? Mas às vezes você não tinha como saber, né? Hoje se fala muito em viés de resultado. Você pega um resultado e a partir desse resultado você apura a qualidade da decisão que levou a esse resultado. E você faz uma ligação muito forte entre uma coisa e outra, né? Por exemplo, imagine que você toma a decisão de sair pela sua cidade atravessando todos os sinais vermelhos. Dá uma louca na sua cabeça e você sai atravessando o sinal vermelho. No final não acontece nada. Você não entra em acidente nenhum, não acontece nada. Então, o resultado foi bom, mas isso não quer dizer que a qualidade da sua decisão foi boa, né? Então, a gente tem que dissociar o resultado da nossa decisão e a qualidade da nossa decisão. Às vezes a qualidade da nossa decisão é boa, mas o resultado ele não é muito bom. Mas esse é um assunto que de repente a gente vai tratar em aulas e cursos futuros, tá bom? Essa qualidade da decisão, ou como tomar decisão, né? A tomada de decisão, ok? Mas enfim, por que eu estou falando nisso? Porque justamente às vezes você está arrependido de uma decisão que você tomou, mas era uma decisão boa, só que o resultado acabou sendo ruim. Tá bom, gente? Então a gente tem que ter o controle das nossas ideias e dos nossos sentimentos. Eu sei que isso é bem difícil de fazer, tá? Mas enfim, tá aí. A verdade é essa. Não entretenha um sentimento desfavorável. E cuidado com seus humores. Há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Ou seja, a todo momento a gente vai criar futuros de acordo com os nossos sentimentos, né? Então, se a gente trabalhar com essa ideia aí de realidades paralelas, né, a gente está a todo instante entrando em realidades alternativas, realidades paralelas, de acordo com a qualidade, principalmente, do nosso sentimento. Então, eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu falo sobre o espelho do mundo. É uma lição do Transurfing, que é um estudo de um autor russo chamado Vadim Zeland. Então, nesse vídeo, o espelho do mundo, a gente fala justamente disso, né? Como o mundo é o reflexo da sua relação para com ele. Então, se você tem uma relação boa com o seu mundo, o mundo responderá de forma favorável. E quando você não está muito bem com o seu mundo também não está muito bem, né? Ok? O que você deve fazer ainda no tema do controle dos sentimentos? Você deve sentir unicamente sob o estado que deseja realizar, obviamente, né? Óbvio. E você deve sentir no presente. Então, essa questão do estado desejado que você deve cultivar, ela deve ser sempre no presente. Então, o estado desejado você cultiva no presente. Eu sou saudável, ao invés de eu serei saudável. Então, você sente agora que você já é saudável. É aquela questão da autoimagem, né? Eu sou saudável, eu sou próspero. Ok, pessoal? Muito bem. Agora a gente vai tratar do obstáculo que o Neville chama de evidência dos sentidos. Então imagine que você diz para você, eu estou em forma, eu sou saudável. E aí quando você olha no espelho, você vê isso aqui, olha, ó, né? Então o espelho está te mostrando o contrário daquilo que você quer cultivar, que é justamente o estado de ser saudável, de estar em forma, né? Evidência dos sentidos. Então esse é o nosso obstáculo
cotidiano, porque os nossos olhos estarão enxergando o contrário daquilo que a gente quer introjetar no nosso subconsciente, ok? Então, avançando mais um pouco, a evidência dos sentidos pode ser o contrário daquele estado que você está querendo cultivar. Então, você está querendo cultivar um estado de prosperidade, a sua consciência de prosperidade, mas a sua realidade atual está jogando contra, né? É por isso que é muito difícil uma pessoa que nasce numa família pobre, é complicado para ela atingir a prosperidade. Não é impossível, né? E existem inúmeros exemplos de pessoas que nasceram pobres e chegaram na prosperidade, né? Mas mantidas as devidas proporções e mantidas as temperaturas, né, as condições de pressão, etc., muito provavelmente aquela pessoa que nasceu pobre vai continuar pobre, né? Porque a evidência dos sentidos gera então sentimento de pobreza e esse sentimento de pobreza vai levar à realidade de pobreza, ok, pessoal? E o estado desejado, então, que é o estado da prosperidade, vai ficar simplesmente em segundo plano, né? Alguns autores desses livros aí de finanças e tal, né, eu já falei na aula passada, falam que você deve se sentir rico, né? E aí como você vai chegar nisso? Alguns, por exemplo, aquele livro Segredos da Mente Milionária, fala para você uma vez por mês frequentar um restaurante chique ou fazer uma extravagância com o seu dinheiro, embora objetivamente falando, a pessoa que tem pouco dinheiro não deva fazer isso do ponto de vista estritamente lógico, né, não faria sentido. O autor do livro fala que você deve se expor justamente a essa sensação de riqueza. É claro que você não é rico, né? O leitor que está lendo ali não é, né? Mas ele deve se expor a uma situação como se ele fosse, justamente para que ele se sinta rico, né? Ele não fala isso, sentir-se rico, né? Enfim, mas é isso, a ideia é essa, para você se sentir rico, se sentir próspero, né? Ok? E outros autores chegam a sugerir, por exemplo, que você tenha dinheiro na sua carteira, porque toda vez que você abrir a sua carteira, digamos que você tenha lá uma nota de R$ 100, né? E agora já tem a de R$ 200. Então, seria melhor de R$ 200 agora. Ou US$ 100, melhor ainda, né? Porque o real não vale nada, né? Então, ou euro, enfim, vocês entenderam, né? E aí toda vez que você pega a sua carteira para pagar um sorvete, alguma coisa assim, você vê a nota de US$ 100 ou R$ 200 e aí trabalha a sua consciência de prosperidade, porque vai te mostrar que você tem. Ah, eu tenho aqui, eu tenho, né? Eu tenho, né? Porque você, você precisa trabalhar essa ideia de que você tem, eu tenho, né? Ok? Então, obviamente, a pessoa de posse tem. Então, você tem que trabalhar essa ideia na sua cabeça de que você tem, ok? Então, esses são exemplos práticos, né, de como trabalhar a consciência da prosperidade para justamente chegar nesse estado desejado, ok, pessoal? Então, já estamos nos aproximando do final dessa aula 3, com as conclusões. Primeiro, a mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos, tá? Isso o Neville fala no livro Fora deste Mundo. Então eu trouxe algumas passagens do livro Fora deste Mundo para a aula de hoje. Tá? A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Obviamente, né? É muitíssimo difícil, não é pouco difícil, é muito difícil. Se os seus sentidos estão te dizendo que você não tem, como é que você vai trabalhar a ideia na sua cabeça de que você tem? É muito complicado. E dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua maior realização. Então, justamente porque manter o estado desejado é uma coisa dificílima,
você dominar o autocontrole de pensamentos e sentimentos é uma baita realização, ok? E aí, no livro O Sentimento é o Segredo, Neve traz para a gente 2 métodos que ele desenvolveu, que são o sono e a oração, para a gente influenciar o nosso subconsciente de acordo com os nossos objetivos, tá bom? E nós vamos trabalhar em aulas futuras, então, essa questão aí do sono e também a questão da oração, tá? Isso aí foram as ferramentas que o Neville encontrou na época em que o livro foi escrito. Obviamente, existem outras ferramentas. Eu citei 2 métodos, né, 2 exercícios aqui hoje para trabalhar a consciência de prosperidade especificamente. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula.